Povo bom, povo do Acorda Crente. Só não gosto muito de ficar, né? Toda hora fazendo um vídeo, uma coisa assim. Se não for realmente interessante. E se não tiver alguma coisa a ver, né? Com um sonho, uma revelação, um entendimento, né? Ou alguma coisa dentro das minhas orações que o Senhor me mostrou, né? Em espírito, me arrebatou, em espírito me mostrou, né? Então, assim, eu acredito, né, ter feito um vídeo. Eu falei para muita gente. Teve um dia, não foi no mês passado, eu creio que tenha sido em junho. Deus me deu dois sonhos contínuos. Eu acho que eu fiz um vídeo falando a respeito de uma alteração, né? Assim como o Senhor me mostrou, né? Nessa passeata, lembra do Nicolas, que eu disse, olha, o Senhor disse que vai ter queda, 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 entende? Vai muita gente cair, não sei se é uma questão, né, de morte ou se é uma questão mesmo de pessoas que estavam, são autoridades ou alguma coisa no país, né, que vai aparecer. Mas enfim, Deus me mostrou queda, queda, e para mostrar o sinal, né, antes de Nicolas Ferreira, o deputado federal, ele chegar em Brasília, naquela caminhada, acho que foi em janeiro, né, as pessoas que já estavam ali, que eu ainda disse, foi infiltrado com certeza, porque eles não vieram na caminhada, né? Eles já estavam ali esperando o pessoal que estava na caminhada chegar em Brasília. Deus mandou raios, né? E muita gente caiu, né? Então, assim, o sinal que o Senhor ia dizer, confirmando realmente que ia ter uma queda muito grande. E que os podres, né, das pessoas injustas desse país queria aparecer, né? Então mostraram logo ali o bumbum naquele momento, ou seja, as coisas erradas que estão fazendo. E daí não parou, né? Então esse ano vai ser um ano de queda, queda de muita gente nesse sentido, né? Mostrando a sua podridão para a nação, né? Sem contar também quedas de pessoas também que se vão, né? Prestando ou não, elas se vão, entende? Mas acredito eu que a escritura melhor seja o fato da injustiça, das coisas erradas que estão fazendo com o povo, o pecado aparecendo. Então o sentido de queda foi esse. Mas em junho eu tive dois sonhos e sonhos contínuos. Eu, como eu disse, acredito que eu já coloquei aí no, fiz um vídeo falando a respeito, e foi um vídeo muito, e foi assim, dois sonhos muito tristes, porque eu dormi, depois eu tive esse sonho, aí eu e minha afilhada, depois eu voltei, eu dormi, uma questão, tipo assim, um minuto de novo, como se eu tivesse virado de um lado para o outro, e eu peguei no sono novamente, e o sono continuou, só que dessa vez a minha afilhada não estava, foi eu sozinho, foi em um bairro que eu morei, próximo aqui de onde eu moro, aqui em Salvador. Aparentemente, antes parecia no Pelourinho, né? O primeiro sonho, pela forma como era, parecia no Pelourinho, e depois parecia no bairro que eu morei, né? Perto da praia aqui de Itapuã. Na verdade, era em Itapuã, não? E o sonho ele foi muito triste pelo fato de que o nosso país estava largado, não? Ele estava largado, você não via nenhuma autoridade, nenhuma pessoa vestida de policial. É como se ele estivesse apaisando ou estivesse só cuidando da sua casa, da sua família, porque estava completamente largado, estava tomado pela iniquidade, né? Pelo crime, estava tomado pelo crime, entende? Eu não vou dizer que isso foi uma coisa que se estendeu no país inteiro. A visão que o Senhor me deu foi aqui, né, na região onde eu moro, aqui próximo de Salvador, Bahia, que eu estou, como eu já disse, perto da fronteira, né, estou próximo do aeroporto, entre o aeroporto e a capital, mais ou menos uns, eu diria uns 20 minutos de carro, 15 minutos de carro. E aí então, nesse sonho, as pessoas, né, elas invadiam as casas, pessoas que não são do bem, né?
os criminosos, eles invadiam as casas a qualquer hora, as pessoas ficavam rezando, orando a Deus, que a sua casa tipo, não fosse sorteada, né? Porque os chefes, eles procuravam as, tipo assim, casas bonitas, tal. Isso não quer dizer que ele no domingo, que os outros, né, não invadia qualquer um e por ali e faziam o que queria, entende? E se ele visse uma garota, 13 anos, 15 anos, que eles quisessem, eles entende? E se alguma pessoa da família, ou ali, marido, ou namorado, quisesse interferir, eles matavam. Gente, eles atiravam e atiravam sorrindo, sorrindo. Eu fiquei tão atormentada, né? Primeiro sonho, eu estava no lugar, assim, como minha filhota estivesse procurando algum lugar, eu não sei, né? Porque ela não é cristã. Então é como se ela tivesse procurado algum lugar que ia ter algum evento, tivesse marcado, sei lá, uma festa, como se fosse um bar, alguma coisa, né? E eu estava acompanhando ela nesse lugar. E é engraçado que era como se fosse um condomínio, porque se fechava o local, né? Isso que era estranho. Não entendi muito bem direito, porque eu não conheço nenhum lugar que seja aqui assim ainda, mas tava ficando noite, né? E eu disse, olha, acho que você errou, tal, a gente tem que voltar e ir embora. E aí é como se eu fosse levá-la, eu estivesse em uma região que fosse próxima à minha casa, mas eu iria levar. Então, é até estranho, então não é o Pelourinho, porque o Pelourinho é longe da minha casa, no centro da cidade de Salvador. Mas era um lugar que embaixo era como se tivesse comércio, né? Ou morasse pessoas e era comércio, em cima era um lugar assim. E aí já estava ficando assim escuro, né? Eu fui levá-la para pegar o transporte, o ônibus, e começou um monte de tiroteio, a gente se abaixou, é como se tipo, fosse tipo uma gangue brigando com outra gangue, pior que a gente não sabia se era gangue, não sabia se era polícia, não sabia o que era. Mas estavam atirando, né? E as pessoas se abaixando. E aí eu disse, bom, a gente não pode nem retornar porque fecharam o portão. É como se tivesse que entrar naquele bairro, naquela cidade, alguma coisa. Tinha que passar e eles já tinham fechado. É como se tivesse um horário para manter aberto e para poder fechar. E aí a gente ficou ali. Eu digo, agora a gente vai ter que ficar na rua à noite até amanhecer. E durante aquele período, né, surgiu uma outra confusão também, de novo, né, tiroteio, e no meio desse tiroteio, um homem pegou uma garota, ela devia ter entre 15 a 18 anos, tinha mais ou menos o cabelo aqui assim, entende? Louro, assim, pintado de louro, e na frente de todo mundo, sabe? Ali, mesmo no escuro, mas dava para ver, entende? Começaram a estuprar e as pessoas ficaram preocupadas, e um que estava, né, abaixado, próximo da gente, ainda tentou me tocar, sabe? Foi aí que eu acordei, e a minha filhada também, por entre as pernas. Nesse momento eu acordei, né? E depois eu cochilei novamente, e ao cochilar ela já não estava, já passou uma outra parte, eu caminhando nesse bairro onde eu morava, todo mundo meio que apreensivo, né? Por exemplo, se as pessoas estivessem fora homem, ninguém mexia assim tal, mas eles entravam e normalmente a gente entrava toda vez que ia passar, né, eles passavam nos carros, sabe? Como aquele ataque que teve do Hamas. Eles passavam nos carros e aí a gente entrava em algum negócio e tinha uma garota, mais ou menos ela tinha uns 12 anos, e eu estava tentando fazer com que ninguém a visse, né, deles para poder não pegá-la. Porque eles pegavam também essa garota que eu falei no primeiro sonho. A família disse, então deixa ela aqui. Eles levaram para cativeiro para ficar usando sexualmente essa garota. Olha, o sonho é muito triste. Entende? Deus não dá sonho para mim se não vai acontecer. Então, depois, já no segundo sonho, é, eu caminhei, assim, fiquei com essa garota durante o dia, entende? Ali, que era quase noite já, escondendo, e vi eles fazendo aquela maior arruaça, entende? Na rua, e como eu disse, não tinha autoridade em lugar nenhum. E
eles já, não sei, uma coisa, não sei se foi Deus que me deu, assim, no coração, de que eles iam entrar em uma casa, era uma casa bonita, nesse lugar, muito grande, e eu estive naquela casa procurando saber se tinha jovens, se tinha adolescentes, garotas ali, ou mulheres, sabe, jovens, para não ficar ali, porque iriam pegá-las e usar, porque, não sei, no meu coração alguma coisa disse que o chefe iria usar aquela casa. Mas foi uma coisa que, tipo, não deu tempo, né? Eles chegaram, e aí tinha uma garota, acho que de 13, 12 anos, assim, entende? Ele disse, eu quero ela, e, entende? E abusou da menina. Então, o sonho terminou assim, né? E eu fiquei muito triste, eu comecei a falar, a orar por Senhor, eu digo, Pai, não me deixa ver isso, entende? É difícil uma pessoa contínua, principalmente eu, né? É que eu era aquela que não dava tapa a cara, me encarou e eu tava, sabe? Quando o homem vinha pra cima de mim e queria ofender, eu pegava um pau e digo, venha, que eu vou dar em você até umas horas, então eu era muito brava e Deus, sabe, me tirou, entende? Desse caminho, né? Já me tirou quando eu passei para a polícia, né, para ser militar. Minha mãe quis e disse, não, eu não quero ser, entende? Porque eu sou muito brava. E aí o Senhor me direcionou para outro caminho, saí do país, né? Quando eu vi que teve roubo nas eleições de 2027, porque eu votei, né, em Enéas, coloquei o número dele, né? Cliquei ali, porque tinha foto dele, e apareceu a foto do Lula, entende? Eu ainda chamei a pessoa e depois disso aí eu disse, ela não tem mais jeito. Então eu disse, olha, votar nunca mais, né? Porque eu perdi, né? Eu perdi a esperança. Não vou mentir para vocês, eu perdi a esperança no país de que realmente viesse a haver uma eleição limpa, né? E aí eu viajei para a Europa e fiquei por lá, entende? Lá eu não voltei, ninguém nem sequer ia, né? E quando eu voltei em 2016 para organizar, né, documentação e fazer uma cirurgia aqui, então eu aproveitava, pagava aquilo que tinha de pagar do título, e depois, né, fui embora novamente. Só foi acho que 3 meses que eu fiquei, 2016. E nessa época não tinha, né, acho que foi em maio, não tinha votação nenhuma, não tinha nada. Mas também eu não tinha, sabe, na cabeça a intenção e fui embora. E aí então, nesse sonho eu disse assim, eu não me deixo, não me permita que eu veja isso, que é muito duro, sabe? Na real é muito duro. E você não ficar indignado, você não fazer nada. Você tem que, sabe, pedir muito que o Espírito Santo te enche. E é nesse momento, né, que eu falar em língua, na língua espiritual, ajuda muito, porque quando tira você, né, da terra, te desestabiliza para o céu. Ele coloca a sua mente, entende o seu coração, você não ouve mais nada nem ninguém, entendeu? Assim, se for uma coisa ruim, se for orações e o culto, o Espírito Santo, né, ele me deixa ouvir, mas se alguém orando, né, alguma coisa errada, tipo como aconteceu uma vez, numa experiência que eu passei, deixa eu orar por ti, mano, tá bom? Tem aí que saia todo, né, toda feitiçaria, disse que o Espírito Santo tapou meu ouvido, não me deixou ouvir nada. Eu só sei que quando né, eu olhei, assim, abri o olho, que ela parou, eu disse, acabou, ela disse assim, eu disse, tá bom, amém, amém, pronto, né, mas nos cultos eu sempre, né, estou orando em língua, intercedendo, porque eu sou uma intercessora, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu ouço as orações das pessoas que estão ali mais próximas de mim e o pregador que está normalmente lá mais afastado. E aí, acontecendo um negócio desse, eu não tenho pelo que recorrer, além de recorrer ao Espírito Santo e tentar, né, tirar o meu coração, a minha mente desse mundo. Mas eu disse, Senhor, não me permite. Então, um tempo, né, mais ou menos um mês depois, entende, um dos presidenciáveis, atual agora para outubro, ele disse que vai, né, castrar todas as pessoas que tocarem, crianças e mulheres, entende? Quimicamente.
gente. Aí eu disse, parece que o Senhor, né, ouviu as minhas orações, porque é terrível. Então, por isso também, né, indiquei a vocês, digo, pessoal, independente do que ele pensa, né, em fazer realmente para as pessoas que fazem esse tipo de maldade, eu acredito que é o único ponto que vai fazer com que, sabe, não aconteça. É ele ganhando, tá bom? Pessoal, não estou aqui para poder fazer, como é que diz, bandeira, levantar bandeira para ninguém, né? Isso é questão de cada um, não, mas eu não posso deixar de falar o benefício que vem para os filhos e filhas de Deus. Então, pessoal do canal, que são mulheres, rapazes que têm as suas noivas, suas esposas, suas filhas principalmente, entende? Para pensar, porque se Deus nunca te deu um sonho de revelação, peça. Peça para que você possa vir acreditar naquilo que fala. E eu estou fazendo esse vídeo para dizer que uma outra pessoa que é intercessora também, né, que nesse caso ela estava durante o dia orando e orando em línguas, né, de várias vezes pela família, pelo país, e Deus deu. No meu caso é o dia todo, né, com Deus aqui. Então o Senhor às vezes me dá em sonho, às vezes o Senhor me dá a revelação, assim, né, como aqui, falando, sentado, ouvindo alguma coisa, né, falando dele, outras pessoas como eu estava ouvindo ela mesma, então, e outras coisas, e aí o Senhor, ele me dá, ou então através da leitura, né, ou eu mesmo ali tocando violão, tocando os louvores, o Senhor, ele me dá, né, para que eu possa entender, né, e passar, né, compartilhar. E eu queria compartilhar nesse vídeo, não vou mostrar porque é um irmão, né, no canal de um irmão, e eu vou mostrar só o que ela, não assim, para que vocês ouçam o que ela também está dizendo, porque ela também teve, Deus também deu para ela o mesmo, tipo assim, os acontecimentos, né? Não foi os fatos que eu estou contando, mas os acontecimentos. Olha só, presta atenção, hein? Eu passei a madrugada orando em espírito, orando em línguas, orando, e quando foi de madrugadinha, sabe, já era de 4 horas, eu comecei a orar, presta atenção, eu comecei a orar 9 horas da noite, dormi um pouquinho, quando foi por volta de meia-noite, eu acordei de novo, tô eu orando em línguas, vim pro lado de fora, quando foi ali por volta de quase 3 horas da manhã, tô eu orando de novo, orando em línguas. Entende, amado? Dormi mais um pouquinho, aí o Senhor trouxe essa revelação, porque eu fui orando pela nossa nação, e como intercessora fui orando por outros propósitos na vida de outras pessoas, orando pela minha mãezinha, pelo meu irmão, por mim, pelo meu esposo, pelo meu filho, enfim, eu fui orando. E aí então, em sonho profético, revelação, porque o intercessor, quando ele ora, Deus dá a revelação. Então é vigilância nesses próximos dias, você que é mulher, você é linda, mas cuidado com as suas vestes, sabe? Com as suas vestes, cuidado, muito cuidado nesses próximos dias. Se resguarde um pouco mais, sabe? Não precisa ficar andando com aquele monte de joia. Gente, é seríssimo que o Senhor me tá? Através do sonho profético, sabe? Quanto mais simples, melhor. Coloca a sua mochila na frente. Pessoal, pelo amor de Deus, para de ficar andando, sabe? Com o celular no meio da rua para todo mundo ver. Muito cuidado, porque durante esses próximos dias que nós vamos passar, infelizmente, vocês verão. Infelizmente, é só se o Senhor tiver misericórdia e não deixar acontecer, amados. E nós fizemos a nossa parte, mas vai aumentar a camada de estrupos, pegou? Também de assaltos, pegou, amados? Pegaram falar, aí? Né? Vai aumentar essa camada, infelizmente, meus amados irmãos. E aí depois o Senhor me mostrava, além disso tudo, estrupos. Viu? Eu tô falando rapidamente para não ser derrubar da live aqui. Assaltos, entende? E o pior, eu via homens que se achegavam encapuçados. Eles estavam encapuçados, sim, amados irmãos. Mas quando eles tiravam aquele negócio, eles tiravam aquele negócio que esconde o rosto, entrava na casa de alguém, era uma casa grande, amados. Sabe o que eles eram? A guerra meu Deus, como é que chama? Dos comando velho, vai aumentar. Mas Deus está estruturando, amados,
sabe, os policiais que eu não sei falar o nome, sabe, da nação brasileira, que vão, em nome de Jesus, que vão entrar. Ei, é tempo de vigilância. É tempo de vigilância, porque o Senhor me mostrava esses traficantes que entravam, é como se eles invadissem uma casa grande, era uma casa enorme, mas eles entravam encapuçados. E quando eles entravam, eles já tinham conseguido entrar dentro da casa, eles tiravam, sabe, aquele capuz, aquele trem, e aí eu consegui ver que era um traficante, que era o sei lá, VV. Vocês entendem, amados irmãos? E aí nisso eu fiquei assim, porque o Senhor me mostrou tudo. E por isso que eu estou convocando você para orar durante 7 dias do Salmo 91. Você vai ungir a sua casa, você vai ungir os teus filhos. Cuidado, nós não estamos em tempo de festa, amado. Nós estamos no tempo, sabe, de continuarmos jejuando, orando, nos resguardando. Cuidado com festa, cuidado com multidão. Não é época de multidão, não é época de festa. Muito cuidado. Vigilância, vigilância, meus amados irmãos. Durante esses próximos 7 dias, vigilância, porque vocês vão ver além do que nós já estamos sabendo nos noticiários. Vocês verão, é só se o Senhor tiver misericórdia, sabe? Só se o Senhor tiver misericórdia. Você vai falar assim, André, mas isso tudo a gente já sabe. Mas, o que o Senhor me mostrou é o aumento. É o aumento. E eles virão para enganar. Porque o primeiro que eu via lá, que era o estru, entendeu? Sabe? Alguém, a hora que viu o estru, sabe? Fugia. Mas de repente esse estru, ele se transformou em assaltante. Então pensa, um estru, um assalto e um tráfico. Vocês pegaram, irmãos? Deu para ter muito cuidado, gente. Muito cuidado. Não custa nada você se resguardar durante esses 7 dias, tá? E orar o Salmo 91, resguardar a sua casa, onde a sua... Hoje eu já fiz aqui de manhã. E para eu vir fazer essa live aqui foi difícil. Para vir fazer a live aqui agora para vocês foi difícil. Foi uma batalha. Foi uma batalha para eu vir fazer. Então hoje de manhã, na hora que meu filho foi para escola, já ungi meu filho. Entende? Eu já orei pela minha mãezinha, pelo meu irmão, pelos meus sobrinhos, pela minha irmã, orei pelo meu esposo, orei pelos meus familiares, entende, meus amados? E ungi até meus bichinhos, eu ungi. Não estou colocando você em terrorismo não, mas quando Deus dá um alerta para o intercessor, queridos, examina. Examina. Então nós estamos no tempo de vigilância e não no tempo de festa. Nós estamos no tempo de jejum, nós estamos no tempo de oração. Entende? A estação mudou. Então agora nós estamos no tempo de vigilância. No nome de Jesus. Vocês pegaram, meus amados? E isso é para nossa nação brasileira. Isso é para nossa nação brasileira. Entende? Então que você busque uma direção no Senhor, porque o Espírito Santo vai testificar em você e vai falar muito mais do que eu estou passando aqui para vocês. Então, o Salmo 91 vai dizer assim, aquele... Bom, pessoal, como eu disse aí, quanto a você, né, ungir sua casa, isso é um pouco fantasia, né? Você unge a tua casa com as tuas orações, né? O pessoal exagera olho, não. Você vê que os discípulos, porque as pessoas ficam muito, como eu disse, descendo lá para o Velho Testamento, não tem nada a ver, né? Jesus não mandou ungir ninguém. A unção que o cristão tem, o Espírito Santo. Como você transfere essa unção? Imposição de mãos, né? Então, se você impõe as tuas mãos para a tua casa, né? Para seus familiares, para seus filhos, para um amigo, para um outro irmão, você vê que a transferência, não, está na imposição das mãos. As mãos, por quê? Porque o Espírito Santo tem de você. Antes era usado o óleo, porque não tem coisa mais natural, e o Senhor usava isso lá no Velho Testamento, e as pessoas, elas não tinham o Espírito Santo dentro, sabe? Isso aí é maluquice, é loucura. Ore o Salmo 91. Salmo 91 não é oração, assim como o Salmo 23 não é oração. Não. Mas, se você quer falar, não tem problema nenhum. Eu aprendi, como eu disse, desde os meus 13 anos, foi o único, né, versículo, que na verdade não foi o versículo, foi o capítulo, foi o Salmo 23. E eu tenho ele até hoje, para mim, é o mais importante lá, né?
dos Salmos. É o Salmo 23, é aquele que diz que o Senhor não tem outro, Ele é o meu pastor. Não? Então, ele serve até para quando alguém dizer assim, perguntar alguma coisa para você, entende? Ou quem você é, ou sei lá, entende quem é, entende o seu Deus, ou quem é o seu pastor, você diz, o Senhor é o meu pastor. Eu amo, né, o Salmo 23 por isso, mas não é uma oração, né? Mas quando eu estou falando com Deus, eu falo, eu digo, Pai, o Senhor é meu pastor, eu sei que nada, nada, nada me faltará, me deita em verdes pastos. Não é uma oração, pessoal. E eu falo com as minhas palavras, né? O que é oração é o que está escrito na Bíblia, tipo oração dominical. É o que Jesus fez. Ali é uma oração, né? Onde os discípulos pediram para que o Senhor Jesus ensinasse ele, né, a orar, eles a orar. Então ele diz, Pai Nosso, que estamos. Não é a oração do Pai Nosso, é a oração dominical. Como está escrito, provavelmente era um domingo, né? Que o Senhor estava presenteando para eles esta oração. Provavelmente eles não sabiam orar direito e via, né, as orações do Senhor Jesus, ou, né, o Senhor sempre tranquilo, calmo e assim, cheio do poder do Espírito Santo, fazendo as curas que eram necessárias para glorificar o Pai. E isso, né, incentivou com que eles pedissem, né, a oração para aprender, né, a orar. Então, querem orar, pessoal? Ora o Pai Nosso, como o pessoal chama aí, né? Você pode orar com as suas palavras, começando primeiro, não? Dizendo que é Deus onde Ele está, entende? E depois você pode continuar da forma que vocês quiserem. Porque Deus, ele não gosta, na verdade, sabe, de oração repetitiva. Por isso que o pessoal fica lá, né, nas outras igrejas, Ave Maria, entende? E fica o Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso. Lindo entende? Mas é porque você não sabe falar outra coisa. Deus nos deu uma mente pensante que a gente não para de pensar, entende? Para poder falar uma coisa só, entende? Deus, o Senhor diz assim, estou cansado. Então, o que eu queria dizer, né, é que teve também, o Senhor, Ele colocou no meu coração, e isso não é uma coisa assim de estudo, é a lógica, tá? Aqui na Bahia é um dos estados onde está tendo mais terremotos. E o pessoal está falando, vai ter terremotos, não vai, realmente vai. Vai ser um dos grandes, né? Talvez seja o maior até pelo tamanho do país e porque a gente está em uma placa única. Mas como é que vai acontecer o terremoto pesado realmente no Brasil? Que eu acredito que vai a placa inteira, né? Porque o Senhor disse, né, que os montes vão se mover. E aqui na Bahia tem muitos montes, né? Em outras regiões, em volta, vamos dizer, na Sudamérica, entende? Tem muitos, porque não está só, né? Deve ter a pontinha de algum outro país também dentro dessa placa, em cima dessa placa que o Brasil está. Então, analisando, isso não é uma questão de porque eu tenho informação, não, é uma questão de análise. É uma placa só a qual o Brasil está. Então, perceba que os países que já aconteceram, né, tendo terremoto, eles estão nas pontas, é como se fossem os mares, né? Porque o mar não está dentro, o mar não corre dentro do Brasil, ele corre nas pontas. Então, esses países foi mais próximo, né, do mar que aconteceu, né? Regiões que tenham mais proximidade com o mar. A Bahia está, mas não toda, só que a região onde está tendo esses terremotos não é nas pontes no Brasil, é dentro. É como, para te dar um exemplo do que vai acontecer, todo mundo tem uma janela de vidro, né? Ou alguma coisa de vidro, ou um vidro, um espelho em casa, ou uma porta de vidro, ou até mesmo um vidro do carro, né? A parte da frente ali do carro. O que você percebe é que quando o vidro ele quebra na ponta, ele pode não quebrar todo o vidro, né? Ele quebra na ponta
E aí fica aquele pedaço quebrado e a maior parte inteira. Mas o que está acontecendo no Brasil é justamente o contrário. Não está tendo terremotos nas pontas, está tendo no centro. E aí o que é que acontece? Quando um vidro ele trinca no centro, o que acontece depois? Ele começa a rachar para as pontas, né? Ele começa a fazer como raios. Como raio, quando você olha para o sol, você não vê o sol fazer assim, né? Ele abre como as pontas do dedo, ele vai, cada um, para cada direção. É o que vai acontecer na placa aqui do continente sul-americano, a qual o Brasil está estabilizado. Para quando é isso? Bom, se a gente já viu aquela parte, né, onde começa Deus destruindo, primeiro assim, dizendo que a quarta parte da terra vai morrer. Então a gente sabe que o Brasil ele está na terceira parte, não? Então a gente sabe que vai ser, entende? Depois que a quarta parte tiver tido todos os problemas lá, ou seja, a terceira guerra mundial, por quê? Porque o Senhor disse que a pessoa vai morrer de espada, entende? De fome, vai morrer com as feras da terra, né? Vai morrer com a praga. Provavelmente pode ser uma praga como a Covid, a gente não sabe, ou muito pior do que ela, né? Porque as coisas estão sendo preparadas e Deus está deixando. Estão fazendo todo o mal aí para chegar até nós e o Senhor ele está permitindo. Entende? Porque muita gente pensa assim, Deus vai mandar. Não, não é Deus que manda a praga. A praga sempre vem das trevas, vem do inferno. O Senhor ele só permite que aconteça. Tá? Então, o que vai acontecer é justamente isso. Né? O Brasil ele vai estralar, o primeiro estralo, né, dele, que na verdade já está acontecendo aos pouquinhos, 2 de magnitude, 3, 3,5, aqui e ali em um estado, no outro, entende? Eu não sei porque a Bahia está tendo tanto, né? Eu recomendo às pessoas que moram na Bahia, como eu moro, né, próximo de Salvador, mas está acontecendo mais por assim, para o interior, né? Santo Amaro, São Félix, e deixa eu lhe dizer, são cidades a qual a adoração, a feitiçaria, o candomblé era muito. Hoje, porque muitas pessoas que eram das antigas já estão mortas, então não tem mais aquela força que as pessoas tinham, como os crentes que estão brincando hoje dentro da igreja, né? Que não está realmente utilizando o poder do Espírito Santo, nem está fingindo, tem muita gente assim. Mas o Senhor é aquele Deus que ele não esquece, né? Como ele diz que vai para a igreja prostituta, né? Que ele não se esqueceu, ele fala lá em Apocalipse que ele não se esqueceu do que eles fizeram com os santos, né? Fizeram com os apóstolos, o Senhor não esqueceu, entende? E aí o céu vai se alegrar porque o Senhor finalmente vai vingar, né, os santos profetas, entende? Os filhos do Deus, filhos dele, da época, os servos, enfim. Mas o que eu queria, né, dar um complemento era justamente isso, era falar do que vai, desse sonho que eu já tive, que a irmã também teve, através das orações, né? Você vê que ela disse que eu dormia, acordei, dormia, não foi diferente de mim, entende? Só que o meu não foi dormir, acordar, dormir, foi dormir, eu estava dormindo, na verdade, eu tive o sonho, eu despertei e depois voltei a dormir de novo. Foi assim que aconteceu, e aí o sonho, né, veio. Por isso eu digo para vocês, olha, se vocês têm realmente o Espírito Santo no coração, entende? Se vocês não querem que esses rapazes, esses homens, eles morram, ou eles façam essas atrocidades com as mulheres aqui dentro do Brasil, entende? Se vocês não querem que cortem, né, que eles não se tornem mais um desses que costumam abusar de mulheres e crianças, entende? Se vocês não querem ver muitos homens, né, que não vai resistir ver filhas e mulheres suas, ou, sabe, pessoas da família, sendo usado, abusado, e vão morrer, porque vão matar e vão matar sorrindo, entende?
Então, além de orar, em primeiro lugar, entende? Escolha quem você vai votar corretamente, né? Eu vou votar no Flávio, tá? Declarado, entende? Porque você é Bolsonaro? Não, porque Deus me indicou ele para votar. Quando o pai dele venceu, não estava nem aqui, eu estava na Suíça. Entende? Eu soube, né, que meu irmão disse assim, que ele ia votar. Foi o meu irmão quem disse, que ele falou do pai dele e tal, que ele era antipetista, ele mudou de lado. Porque ele não gosta de engano, ele não gosta de mentira, ele não gosta de roubo, né? Ele não gosta de gente desordeira quando vai fazendo coisa errada. Então ele mudou, entende? E o Senhor me tocou, porque ele ainda disse assim, ó, ele vai ganhar no primeiro turno, né? Então, por indicação do Senhor, tá? Não é eu vou votar porque vai estar. O Senhor, Ele conhece, entende? Como não vivo mais eu, Ele que vive em mim, Ele é que me direciona, entende? E para, tipo assim, confirmar, né? Que eu disse assim, eu tenho certeza, né? O Senhor ainda me mostrou um vídeo dele entregando o Brasil, entende? A Jesus. Então, eu não vi isso de outros, tá? Eu vou ser sincero, eu não vi outros chegar e dizer, Senhor Jesus, o país é teu, entende? A ti eu te entrego esse país, fazer uma oração ali, entende? Que muita gente quer criticar às vezes um político porque ele é cristão, entende? Mas a gente não sabe a vida do cristão. Eu vejo isso aqui, ó, muito fundo, muito pesado nesse rapaz, entende? E eu sei que ele é aquele que não dorme tanto assim, entende? É aquele que bota o joelho no chão, né? Pelo menos indica temor ao Senhor. Mas para que eu não veja essas atrocidades que Deus me mostrou que vai acontecer, se esse rei que está novamente ganhar, entende? É o que vai acontecer, né? Foi o que o Senhor colocou no meu coração. Então, tipo assim, vai ser esse por causa disso. Digo, Senhor, se acontecer, como é que eu vou fazer? O que é que eu não vou me sentir bem. Eu vou acabar deixando de ser cristã. Que não deixa Satanás me entender. Eu peço sempre a Deus que não deixe Satanás me testar. Entende? Porque eu sou humana, né? Carne, sangue. E assim, é muito triste, né? A gente vê uma pessoa fazer isso com a outra e não é de comum acordo, não é no, a parte, na sua intimidade. Não, vai ser a céu aberto, gente. A céu aberto na frente de todo mundo. Entende? Maltratar, fazer do jeito que quiser, entende? Usar do jeito que quiser, sabe? Porque muita gente diz assim, ah, tá bom, o terremoto aconteceu na Colômbia e Veneza. Gente, vai acontecer aqui. E isso que eu estou dizendo vai acontecer aqui. Eu não sei o que aconteceu, o que se passou. Um dia desse estava assistindo aí um rapaz, né, um jornalista que mora na Inglaterra, brasileiro. Ele disse, olha, tem mais de 200, ou é 2.000, ou foi 200 ou foi 2.000, crianças até 10 anos de idade, entre meninos e meninas, abandonado, né? É, lá ai, como é o nome do... Esqueci, lá na Espanha. Não sabe se os pais estão na Espanha ou se está cá, entende? Em Marrocos, naquela cidade, né? Como é o nome? Cresce, não. Ah, esqueci agora. Tem mais de 2.000 crianças. Mais de 2.000 crianças. Entende? Ele pedindo pra gente orar. Eu vi isso ontem. Ali mesmo, deitado na cama, eu já orei, já pedi ao Senhor por intervenção daquelas vidas. Entende? Porque só Deus sabe. E tem muitas que já estão sendo abusadas. Abusadas. Já tem 5 moças. Dessas que viajaram, entende? Que foram enfrentar o mar, que pagou para entrar, entende? Né? Para aqueles caras como faziam antes entre o México e os Estados Unidos, entende? Que eu esqueci, os Comanches, né? Para poder levarem, na verdade, uma carnificina, porque muitos matam, morrem, entende? E o que acontece? Usaram 5, está no hospital. E tem mais de 2.000. Né? Então peço a vocês também que orem por essas crianças. Que orem, porque ninguém sabe o que está passando. Entende? Às vezes eu deito, entende? Na minha cama, eu tenho uma cama para deitar. Está acontecendo muita coisa. E eu vi até um que diz aí, né? O Rafael, que diz que é pastor aí, que tem um canal. Ele mostrando também o que está acontecendo. Aconteceu lá na Indonésia, quebrando, né, a igreja, e lá
é um país da África, não sei se foi na Nigéria, que destruíram todo e o pessoal continua ali, não saíram, deram as mãos e continuaram adorando em espírito e verdade o Senhor. Desde que muita gente não entende que o africano ele não tem, sabe? Ele não liga para roupa, ele não liga, porque ele encontrou a joia, a herança, aquilo que eles queriam era Jesus. Então pode tirar tudo dele, pode tirar a vida dele e tem que servir de exemplo para crente, para os crentes daqui do Brasil, para os pastores. Eu disse para ele, digo, toma vergonha, porque Deus não quer te perder, mas vai acabar te perdendo. Né? Porque você ainda está atacado a carne, as coisas, vendendo coisas, entende? E usando o nome do Senhor. Eu disse, o Senhor não quer te perder. Chega um momento, né? Que eu ainda disse assim, você quer que o Senhor tire o quê? Seus filhos? Tire a sua esposa, seus pais. Que Deus, quando Ele não quer perder a gente, Ele tira tudo e qualquer coisa, entende? Que está sendo peso, sabe? Sendo fardo. Ah, eu tenho que sustentar minha família, é por isso que eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. O Senhor não quer saber disso. O que vira fardo para você, o Senhor tira de cima de você. Entende? Tem muita gente, como eu disse no vídeo anterior, que vai apostatar da fé, deixar Jesus, entende? Passa Itamarca por causa de filho, para não matarem os filhos. Entende? Então, eu e mais algumas pessoas, eu conheço, entende? Umas 5 irmãs maravilhosas que amaria Deus ter te dado filho, Deus não deu. Talvez seja para o final. Sabe? Que o Senhor, Ele prepara. É que vê uma coisa, Ele prepara antes. Eu não tenho por que negar Jesus, eu não tenho, entende? Porque recebeu uma marca, entende? Tendo eu já o selo do Espírito Santo aqui, glória a Deus. Eu não tenho. Ele já tirou, o Senhor tirou minha mãe, não me deu marido, não me deu filho, entende? Pelos meus irmãos e irmãs, pode matar, meu filho, todo mundo conhece a palavra. Nem no último minuto aí eu aceito o Senhor Jesus, entende? Como Senhor e Salvador, pronto. Entende? Todos conhecem a palavra, já foi exortada, entende? Já foi espalhada para todo mundo, entende? Eu vim de fora, entende? Porque lá eu perguntei, chorando em lágrimas, a uma irmã querida, entende? Abraçada a ela, eu digo, quem vai evangelizar minha família? Fiquei preocupada depois que a minha mãe se foi, entende? Eu não queria vir, não era ainda, para mim, o meu momento de vir, entende? Mas o Senhor resolveu mandar a mim mesmo para evangelizar, entende? Algumas pessoas da minha família, ou seja, trazer a palavra dele e também, né, trazer esses louvores, porque a maioria dos louvores eu recebi aqui em casa, entende? E é que eu vou entregar, né? É um louvor que você vai, na verdade, você vai cantar para os outros, né? Dizendo, entende? Quem é o Senhor para você, através da própria palavra dele, né? Não vai ser de você para ele, né? Dele para você. Ao contrário, você vai cantar para os outros, entende? Entenderem quem é o Senhor. Então, é um louvor um pouco diferente, onde as pessoas não vão ficar ali, né? Com um tomzinho bonito. Não. A questão é a palavra. Tem um louvor que eu não estou querendo nem botar som, né? Porque ele, quando você ouve, você está com fone, os 2 fones, né? Grande. A minha voz sai daqui, parece que ela vai ultrapassa aqui esse rosto e vem para cá. Aí cantando outra coisa, outra palavra. Cada coisa que eu vou cantando, ele vai atravessar. É o Espírito Santo. Eu disse, meu Deus, isso é incrível, eu não tinha nem reparado. Aí eu passei para uma amiga, né, lá na Suíça, ela disse, tia, não é que é verdade? Eu senti. Eu cheguei a tremer e chorar, tia. A senhora cantando. Entende? Ele realmente atravessa de um ouvido para o outro, assim, passa por dentro do corpo. E eu estou pensando em colocar esse louvor sem som, né? Sem batuque, nada. Talvez, né? Depois da voz, alguma coisa. Depois da voz, entende? Alguma coisa, mas para não atrapalhar. Que eu quero que vocês sintam como é realmente alguém e a importância que Deus dá,
da nossa voz, o fôlego que Ele nos deu, as 7 notas, entende? Adorando a Ele, entende? Como realmente o Espírito Santo ela está, entende? E não tem quem não diga, irmã, você não tem o Espírito Santo. Quando você ouve esse louvor, você não tem, quer dizer, não é uma certeza para mim, é certeza para quem ouve. É por isso que a gente, né, para que as pessoas tenham certeza que a gente tem o Espírito Santo, o Senhor batizou, né, com uma língua especial, uma das línguas espiritual, entende? Especial do Senhor. Tá? Mas enfim, pessoal, não esqueça, tá? Param, reflitam bem. Porque não é algo que vai acontecer só em algumas famílias, entende? Eu não sei, tá? Se vai ser no país inteiro. Outra, o Senhor diz aqui dentro, que algo vai acontecer, entende? No período das eleições, não no iniciar, mas no final, entre o final e o resultado. Não, para o outro dia. Do resultado vai acontecer alguma coisa. Ele não me disse ainda, não me mostrou ainda o que é, entende? Mas vai acontecer alguma coisa, tá? Se ele me disser antes, eu falo para vocês. Mas se ele não me disser, vocês já preparam, porque vai mudar, muita coisa vai acontecer. Só que essa irmã estava falando aí, né? Ore por 7 dias, não sei o quê, porque isso vai. Bom, isso que ela falou, entende? Não é para essa semana. A oração de você orar 7 dias e tal, entende? É para você manter a oração em pé, né? A intercessão em pé por 7 dias. Porque isso que ela está falando e que Deus colocou no meu coração, entende? Vem de acordo Flávio Bolsonaro perder, tá? Então tem muito a ver com a eleição. Isso que a irmã falou, esses 2 sonhos que eu te contei, e o sonho que ela teve também, que foi igual, ela falando das pessoas invadindo a casa e abusando das mulheres, vem depois da eleição. Vai depender do que você vai escolher. Vai depender do que você... Olha a responsabilidade que eu e essa mulher aqui está te passando. A responsabilidade que cada um de vocês tem. Porque não vai ser na família só dos outros. Se acontece no estado da Bahia, vai acontecer em todos os outros estados. Porque Brasil não é só Bahia, tá? Brasil, ó, são vários estados. Então, é a responsabilidade de vocês. Pare, pensem e reflita. Porque a gente não pode fazer uma coisa de acordo com as nossas concupiscências e achar que não vem consequências, que não vai chegar a nós e depois assim, vamos retroceder. Não tem como retroceder, tá? E aí, a coisa vai piorar, tá? Porque se nós estamos fechados, né, como país, nós estamos fechados pelas nações que fazem, como é que diz? Estão ao nosso redor. Estamos isolados. Para e pensa, estamos isolados. O que acontecer só vai acontecer aqui. Ninguém vai querer se meter. Ninguém. Entende? E por causa do que já está tentando, é possível, entende? Porque estão aqui dentro, que os Estados Unidos interfiram, entende? Por isso, mas depois de você já receber porrada, já sofrer muito, entende? Então, a responsabilidade é do crente, porque o cristão ainda está aqui. Isso aqui ainda faz parte do nosso dia a dia, não faz parte do nosso reino, mas faz parte do dia a dia. Isso é a responsabilidade de vocês. Eu não quero que ninguém se machuque, nem, né, rapazes nenhum. Eu não quero que as moças também, as garotas, as crianças, eu não quero ser machucada. Eu não quero ver um vendaval aqui nesse país, um terror, entende? Mas isso depende de quem ora, de quem diz que é cristão. Essa é a realidade.
Porque os ímpios, ó, não estão se importando. Quem tem que se importar pela nação somos nós, porque ainda estamos aqui. Depois que formos retirados, vai ser problema de quem ficar. Mas enquanto estamos aqui, devemos interceder diante do Senhor, pedindo através do nome do Senhor Jesus, entende? Porque a nossa família, entende? Ainda está aqui. Crente é família um do outro. Né? Lembra que o Senhor Jesus disse? Entende? Minha mãe e meus irmãos são vocês, apontando para os discípulos, aqueles que ouvem a Deus, né? E que ouve, acho que foi ouve e obedece, né? Então, por obediência, né? E interceder é uma das coisas que o Senhor quer que a gente faça, porque temos como exemplo até ali, né, os discípulos intercedendo. De que forma? Ungir, vou passar óleo, não precisa passar nada disso. Levanta as tuas mãos, porque as tuas mãos têm, entende? Com a tua fala tem poder, tá? Você fala e a tua mão direciona o local, o lugar, a casa que você quer, entende? Que seja ungido, porque quem unge está dentro de você. Não? Você pode ler. Essa é uma das coisas que deixa muito claro. Os discípulos, eles sempre intercediam um pelos outros, até mesmo para escolher o 12º discípulo que o Espírito Santo ia. Foi por oração, intercessão. Tá bom? É isso aí que eu ia dizer para vocês. Um abraço. Entende? Não se esqueçam, né, de compartilhar se achar, né, que vale a pena, né? Assim, se o Espírito Santo tocar no teu coração para compartilhar com outras pessoas, entende? Para fazer a força, porque a gente só vence unido, tá? Desunião causa o quê? Né? Cada um seguindo o seu caminho, certo? Mas, como aconteceu quando Judas decidiu lá entregar Jesus, cada um seguiu o seu caminho, como o próprio Jesus disse na sua fala, né? Lá na parábola. Mas, entende? Depois eles retornaram, né? Eles retornaram. Por quê? Porque ressuscitou. Ninguém vai ressuscitar agora, só quando Jesus voltar. A gente tem que se juntar agora. Senão, ó, vai dizer, cada um por si, Deus por todo mundo. No meio cristão nunca foi assim. Sempre foi Deus por todo mundo. Entende? E cada um por todos, né? Não era Deus por todos, era cada um por todos e Deus por todo mundo. Sempre foi assim, tá bom? No meio cristão. Um abraço, que a paz do Senhor, né, possa estar na vossa casa, no vosso dia, na vossa semana, entende? Esteja sempre. E que o poder do Senhor, entende? Esteja sempre sendo usado através da tua vida, tá? Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém.